Olá, querido, olá, querida, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu sou o pastor Eliseu Lemos, da The New Life, a Assembleia de Deus, aqui na cidade de Everett, no estado de Massachusetts. Graças a Deus, estamos em mais uma homilia de sábado. Uns minutinhos que nós nos encontramos e eu procuro sempre trazer nesses minutinhos uma palavra de ânimo e uma palavra de orientação para a semana que vai se iniciar no dia de amanhã. Hoje é sábado, dia 24 de agosto. Amanhã, portanto, domingo, o primeiro dia da semana. E como eu sempre costumo dizer, nós vamos enfrentar situações, nós vamos enfrentar tempestades na nossa vida, não é mesmo? Dificuldades na nossa vida. E é por isso que eu trago essa palavra ao teu coração, para te dar ânimo, coragem, força, não é? Desempenho, um pouco de Deus na tua vida, para você enfrentar as tuas dificuldades, que com certeza sobrevirão, porque sobrevêm a todos nós, viventes. Muito bem. E nós sempre fizemos isso, sempre através da Bíblia Sagrada, uma palavra da Bíblia Sagrada. Quando você abre a Bíblia e lê a Bíblia, é Deus falando com você. E desta feita, eu quero ler um texto, uma passagem que é muito, mas muito conhecida de todos nós. E quero tirar daí uma porção justamente para trazer essa homilia, essa conversa, e te animar. Está lá no capítulo 5 de João. Capítulo 5 de João, você conhece o texto, os primeiros versículos, os primeiros 18 versículos, tratam da cura de um paralítico, lá naquele tanque, onde de vez em quando descia um anjo, diz a Bíblia, e agitava as águas, e o primeiro que se lançasse às águas depois das mesmas agitadas, essa pessoa era curada de qualquer doença. Então, naquele lugar, se ajuntavam muitas pessoas, não é? Na esperança de ser o primeiro a se lançar nas águas quando elas fossem agitadas, para que fosse curado das suas doenças. Paralítico, coxo, cego, enfim, todo esse tipo de doença que não tinha cura naquela época. E hoje também não tem cura, muita coisa, não é? Pois bem, e a Bíblia diz aqui no capítulo 5, lá no versículo 6, eu quero ler do versículo 5 e o versículo 6 apenas, que diz assim, ó: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. E eu quero me ater aqui nessa resposta do camarada, desse paralítico que não tem nome, não é? Eu quero me ater nessa resposta. A primeira questão que nós encontramos nesse texto é a seguinte: Jesus vem ao enfermo. Jesus vem ao enfermo. Note que os milagres que Jesus faz em João chama de um sinal. Os sinais milagrosos que Jesus fez. Então, eu sempre costumo dizer que um sinal aponta para alguma coisa. Então, aqui João está dizendo o seguinte: esse sinal ele serve para nos ensinar alguma coisa. E a primeira coisa que nós aprendemos é de que sempre é Jesus quem vem ao encontro nosso. E nunca o contrário. E nunca o contrário. Já no capítulo 4, quando Jesus vai ao encontro, quando Jesus encontra a mulher samaritana lá no tanque, lá no poço,
Veja que Jesus chega antes dela, Jesus se assenta perto do poço por ali e espera que a mulher venha. Aí muitas pessoas podem entender, olha, a mulher encontrou Jesus. Não, foi Jesus quem se deixou encontrar da mulher. E é assim que funciona. Eu não sei se você lembra da tua infância, ou se você é pai. Eu sou pai e já sou avô. Então, eu costumava brincar com os meus filhos de esconde-esconde. E aí, então, para deixar, muitas das vezes, eu deixava que o meu filho, ou eles, me encontrassem, para dar ânimo a ele. Olha, eu encontrei, eu descobri onde o papai estava. Não é? Você já fez isso? É a mesma coisa aqui. Não é que você encontrou Jesus. Não é que você encontrou Deus. Não. Foi Deus quem se deixou encontrar por você. Foi Deus quem permitiu isso. Foi Deus quem preparou tudo. Da mesma forma que ele era um paralítico, ele era doente, estava doente, e aí então Jesus veio ao seu encontro. Jesus veio ao seu encontro. Maravilha, maravilha de Deus saber isso. É Jesus quem vai ao teu encontro. E quando Jesus encontra esse paralítico, Jesus diz assim: você quer ficar curado? E aqui você presta atenção na resposta, porque existe algo muito profundo por trás da resposta do paralítico. O paralítico diz assim: Senhor, é claro que eu quero ficar curado. Só que é assim, quando eu me mexo por eu ser paralítico, a resposta dele é mais curta, mas o que ele está dizendo é isso. Quando eu me mexo, quando eu tento alcançar as águas, alguém que não é paralítico mergulha antes do que eu. E eu sempre vou ficando para trás. Em outras palavras, ele está dizendo para Jesus: eu gostaria muito de que alguém me ajudasse. Sabe, Jesus, se eu conseguisse entrar nas águas, aí eu estava bem. Aí eu resolveria o meu problema. Olhe, o paralítico não sabe com quem está falando. O paralítico não sabe com quem está falando. Mas eu e você sabemos. E quantas das vezes nós vamos a Jesus com a mesma ideia paralítica? Porque o paralítico estava tanto tempo paralítico de que a sua mente ficou lesada. Não é, isso aqui é o meu destino mesmo. Se eu não receber uma ajuda de alguém para fazer isso, eu vou morrer assim. Ali, quem estava à frente daquele paralítico, quem estava falando com aquele paralítico, era o próprio Deus. Era a salvação dele. E aí então, olha, em outras palavras, mexendo de uma outra ótica, mexendo aqui na nossa ótica, eu vou te mostrar o que o paralítico queria. O paralítico queria que Jesus, que seria a salvação dele, o ajudasse a cair nas águas, que seria a sua salvação. O paralítico não entendia Jesus como a sua salvação. A resposta ideal do paralítico seria assim: sim, Senhor. Se você estiver comigo, eu não preciso cair nas águas, porque você é a minha salvação. Mas o paralítico estava entendendo estava concordando com Jesus, de que Jesus seria o meio de ele encontrar uma salvação para resolver os problemas dele. Você entende isso? Você entende essa questão? Você consegue compreender isso? Preste atenção nisso. Olhe por esse ângulo. Quantas das vezes que nós, e até mesmo eu, quantas das vezes que nós nos achegamos a Jesus com essa oração, com esse pedido: ah, Senhor, se eu tivesse uma casa como aquela, se eu tivesse aquele emprego, se eu ganhasse esse salário, me ajuda, Senhor, a ganhar esse salário.
Me ajuda, Senhor, a conseguir aquele emprego. Você entende isso? Nós chegamos ao nosso Salvador com um pedido de que Ele nos encaminhe para algo, de que seria a nossa salvação, seria a nossa felicidade. E, querido, não é assim. Não é assim. Não é assim. Como nós oramos, às vezes, de uma forma equivocada. Senhor, como nós deveríamos orar diferente? Tipo assim, Senhor, eu não preciso entrar na água. Tu és a minha salvação. Tu és a minha cura. Tu és a solução dos meus problemas. Tu és. O salmista Davi, lá no Salmo 43, o salmista Davi fala assim, ó. Há um lugar, sabe? Ele diz assim, ó. Senhor, tu és a minha alegria. Aumente um pouquinho essa palavra de Davi. Senhor, tu és a minha solução. Senhor, tu és a minha cura. Senhor, tu és a minha felicidade. Senhor, tu és o meu tudo. Eu não preciso de mais nada. Essa seria a resposta ideal. Só que o paralítico não sabia com quem estava falando. Mas hoje eu e você sabemos. Eu e você sabemos. Não procure Jesus para chegar a algum lugar. Não. Jesus é o teu destino. Não procure Jesus para conseguir algo. Não. O Senhor é o teu tudo. Não procure Jesus para conseguir alguma felicidade. Não! Ele é a tua felicidade. Não procure Jesus para ser salvo de algo. Não! Ele é a tua salvação. Graças a Deus. Marca essa palavra no teu coração para a próxima semana. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que essa palavra mude a tua visão sobre Jesus. Amém? Graças a Deus. Amanhã é domingo. Amanhã é dia 25 de agosto. Eu te espero às 10 horas da manhã, ali no número 355 da Broadway, para uma grandiosa reunião com esse Jesus, que é o teu tudo. Número 355 da Broadway, amanhã, às 10 horas da manhã, em um grandioso culto, onde nós denominamos o culto da família. Viu? Que Deus te abençoe. Uma linda e abençoada semana, no nome de Jesus. Até sábado que vem, em mais uma homilia de sábado. Fique na paz.